Olá, amigos. Como prometido, vamos prosseguir com a leitura sobre o estudo do planeta X, ou planeta Nibiru, ou outro nome que ele possa ter. Depende de qual aquele que você acha que é mais compatível. Mas, como nós falamos no último vídeo, nós terminamos sobre a conclusão de Le Verrier, que ele foi quem realmente forneceu em 1846 os primeiros sinais da presença do planeta X. Hoje nós vamos falar sobre atualmente como está a procura. Depois de oficialmente encontrado pelo satélite IRAS, o corpo foi confirmado em abril de 2006 pelo telescópio SPT, South Pole Telescope, ou Telescópio do Polo Sul. É localizado na estação polar Amundsen Scott, na Antártida. Este telescópio iniciou suas operações justamente naquele ano e é considerado um instrumento perfeito, no lugar perfeito, e funciona no momento perfeito para observar o planeta X. O SPT continua a seguir os movimentos do misterioso corpo ininterruptamente. Toda essa vigilância aponta que o corpo ainda está muito além do sistema solar, embora a sua ação já o esteja alterando, fazendo surgir sinais precursores de suas interferências. Muitos estudiosos dedicam significados esforços para identificar as alterações causadas por Nibiru em nosso sistema estelar, e já identificaram várias. Por exemplo, o Sol, desde 1940, apresenta mais atividade do que nos 1150 anos anteriores. O próximo ciclo solar será o mais violento de todos e terá seu pico justamente em 2012. Para eles, outras constatações em corpos do sistema solar são preocupantes. Bom, meus amigos, aqui eu vou abrir um parênteses. Essas eram as estimativas sobre esse ciclo solar que teria o seu pico em 2012. Mas como nós podemos comprovar, realmente houve alguma coisa, mas nada tão significativo como eles esperavam. Esse artigo ele é do ano passado, de 2012, mas da metade de 2012. Então eles esperavam algo que talvez pudesse ser impactante para a humanidade, mas não foi da maneira como eles prognosticaram. Então vamos prosseguir aqui com as informações. Para eles, outras constatações em corpos do sistema solar são preocupantes. Quanto a Mercúrio, os cientistas ficaram surpresos ao encontrar no planeta uma calota de gelo polar em um campo magnético muito alto, estando ele tão próximo do Sol. E quanto a Vênus, novo espanto recente se deu quando ele aumentou seu brilho em 2.500%, junto com substanciais alterações globais de sua atmosfera. Nada disso é obra do acaso. Na Terra, o debate sobre o aquecimento global mal terminou e constatamos condições atmosféricas bastante severas. Em Marte, o aquecimento global daquele planeta começou com gigantescos furacões e o desaparecimento de sua calota polar. Júpiter aumentou seu brilho em 200% nas nuvens que o rodeiam, e suas luzes apresentam um significativo aquecimento. Em Saturno, o fluxo equatorial diminuiu dramaticamente em menos de 20 anos, mas surgiu uma grande fonte de raios gama, na frequência dos raios X. Como Júpiter, a atividade auroral de Saturno aumentou muito. Mudanças significativas nas nuvens de Urano foram detectadas, e elas estão mais numerosas, ativas e brilhantes. Nada disso pode ser explicado naturalmente. Em 1846, o citado Le Verrier considerou Netuno um revólver fumegante. Pois bem,
Desde 1996, tem sido observado um aumento de 40% no brilho atmosférico do planeta, além de grandes tempestades, sendo que Netuno não tem capacidade natural para criar tais anomalias e está muito longe do Sol para sofrer os efeitos da atividade solar ampliada. Portanto, tal energia só pode estar chegando de um intruso invisível. O mesmo se dá com Plutão, que em 1989 alcançou o ponto mais próximo do Sol e também começou a revelar uma forma de aquecimento global tal como a Terra e Marte. Sua pressão atmosférica triplicou, enquanto a temperatura da superfície subiu 2 graus centígrados ao se afastar do Sol. As características de Nibiru. O estranho corpo que hoje afeta o sistema solar tem características astronômicas distintas que podem ser deduzidas de observações diretas feitas recentemente. Por exemplo, sua órbita é excêntrica, elíptica e dramaticamente inclinada. Seu período orbital, tempo que o astro leva para dar uma volta completa em sua órbita, do periélio ao afélio, voltando ao ponto de origem, é de aproximadamente 3.660 anos. Ou seja, ele leva cerca de 3.660 anos para dar uma volta na órbita. O periélio de Nibiru, ou seja, o ponto onde se encontra mais próximo do Sol, é de 2,85 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é mais ou menos a distância da Terra ao Sol, ou cerca de 150 milhões de quilômetros. Assim, estando Marte a 1,52 unidades astronômicas do Sol, o ponto em que Nibiru estará mais próximo do astro ficará entre as órbitas de Marte e Júpiter, a cerca de 256 milhões de quilômetros do astro central. O afélio do misterioso corpo, o ponto onde ele se encontra mais distante do Sol, é de 472 unidades astronômicas. Apenas para comparação, o afélio de Plutão é de 39,5 unidades astronômicas. Portanto, o planeta X viaja para fora do sistema solar até um ponto e cerca de 12 vezes a distância de Plutão ao Sol. Para aumentar ainda mais a estranheza da situação, deve-se levar em conta um fator chamado de inclinação sobre a eclíptica. Aproximadamente 90% dos planetas visíveis estão no plano da eclíptica, mas a órbita de Nibiru está bem abaixo deste plano, praticamente perpendicular a ele. Estes dados podem ser confirmados por fontes da NASA. Hoje sabemos que o corpo será visível com o uso de telescópios amadores no hemisfério sul, a partir de maio de 2009. A olho nu será inteiramente visível como um objeto vermelho brilhante, também em meados de 2009. Estudiosos garantem que em 2012 Nibiru aparecerá como uma espécie de segundo Sol no céu. Pois bem, mais um parênteses aqui. Nós podemos notar na internet, principalmente no YouTube, tem um senhor que ele publica vários vídeos falando que são visualizações desse planeta Nibiru. Algumas imagens que ele mostra no canal dele são claramente fakes, são montagens, principalmente uma da Lua que eu estava vendo, é claramente uma montagem. Outras, porém, são duvidosas. No entanto, eu gostaria de ter maiores dados para informar se realmente, em algum ponto do planeta,
essas visualizações de um ponto vermelho no céu, como se fosse um segundo sol, já é possível. Eu não posso afirmar nem que sim e nem que não. Mas esta era a perspectiva, o prognóstico que os astrônomos, que são estudantes, né, deste fenômeno Nibiru, eles esperavam que aconteceria, principalmente no final do ano de 2012, como eu acabei já de informar. Mas até o momento, eu particularmente, não tenho maiores dados sobre isso. O meu ponto central aqui é o ceticismo, tá ok? Agora, será que a Terra suportará tsunamis de gigantescas proporções que mudará a face do planeta durante milênios? As perspectivas, elas são sombrias, como se pode constatar na cronologia presumida dos acontecimentos. Em 30 de abril de 2007, a distância do Sol ao Nibiru foi de aproximadamente 14 unidades astronômicas, entrando na órbita de Saturno. Isto perturbou a maioria dos planetas e o astro central, que entrou num ciclo de 24 anos e chegará ao pico de atividade em 2012. A NASA anuncia que este ciclo será o pior dos últimos 400 anos. Na Terra tivemos hoje um aumento no número e na intensidade de terremotos, bem como um aumento de secas em várias localidades. Recentemente, a China anunciou que centenas de pequenos reservatórios já secaram. Em 15 de maio de 2009, Nibiru estará a aproximadamente 11 unidades astronômicas do Sol. A superfície de Marte derreterá, descongelando seus vastos reservatórios de água congelada. Na Terra haverá ainda mais terremotos, furacões e tornados. O mau tempo será extremo no mundo todo. Severas secas e terríveis dilúvios serão a regra, não a exceção. Poderosos flashes solares jogarão o caos em nossas redes de comunicação e as tempestades solares converterão em lixo nossas modernas tecnologias. É por isso que as nações mais ricas terão uma frota de 6 observatórios solares em órbita do Sol no final de 2008 para fornecerem a primeira linha de alarme das tempestades solares iminentes. Nibiru será visível com telescópios ou bons binóculos. Em maio de 2011, o corpo estará logo abaixo do Sol, a 6,4 unidades astronômicas de distância. A esta altura, estará atravessando a camada mais densa do campo magnético solar, o que causará o aumento da interação entre os dois. Os habitantes do hemisfério sul verão o planeta a olho nu, como uma brilhante mancha vermelha, mais brilhante do que Vênus, e logo após o pôr do Sol. Para o Sistema Solar, no período de 20 de maio de 2011 a 21 de dezembro de 2012, a aproximação de Nibiru estimulará o astro central a disparar enormes erupções em todas as direções, mas perderemos os satélites que observam tais fenômenos. Com a maioria dessas violentas erupções serão dirigidas ao corpo intruso, isto aliviará um pouco a Terra, mas infelizmente ela ainda estará imersa num pesadelo. Qual esse evento foi previsto pelos maias, segundo o artigo aqui. Mas, como nós podemos ver, muitos desses prognósticos, né, que já eram para acontecer desde 2008 para cá, aconteceu alguns eventos que podemos destacar como as erupções solares, né? Mas nada tão drástico como eu acabei de mencionar lendo o artigo, né? Como vocês podem ver, muita coisa do que o artigo diz não aconteceu. Aconteceu 2 tsunamis nesse período de tempo, né? Mas nada tão catastrófico como o artigo aponta. E ele segue informando que esses eventos eles foram previstos pelos maias.
É importante que se diga que estas previsões tão sombrias são ainda preliminares, e, embora garantidas por muitos estudiosos, são contestadas por outros tantos deles, que afirmam se tratar de puro absurdo. De acordo com os primeiros, para a Terra, em meados de 2011, as condições atmosféricas superarão em violência qualquer outro registro jamais efetuado. Os terremotos quebrarão recordes e o vulcanismo disparará no mundo todo. Isso desestabilizará as estruturas sociais e os governos deverão agir para prevenir disputas étnicas e econômicas que poderiam originar guerras. Segundo a citada Bíblia Colburn, na última entrada de Nibiru no sistema solar, os efeitos foram tão terríveis que os homens ficaram impotentes e as mulheres se tornaram estéreis. Ainda na linha de pensamento dos que defendem a tese do caos, em 2011, o pânico total será instalado na humanidade. Todas as comunidades serão afetadas. Haverá grande expansão das fibras e cabos subterrâneos. A era dos telefones celulares e das TVs a cabo se encerrará. Segundo o calendário maia, cunhado por aquele povo extinto há milênios, e ao qual se atribui a capacidade de prever eventos astronômicos, existem duas datas-chave para entender o que o futuro nos reserva. A primeira é de 10 de outubro de 2011, quando a humanidade passará para um novo ciclo de evolução. A segunda é 21 de dezembro de 2012, a data em que haveria terror. Neste momento, coincidindo com o solstício de inverno, o Sol atravessará o plano mais denso da galáxia, cheio de perigos nunca vistos para o sistema solar. Nibiru estará cruzando a eclíptica e iniciará um terrível período de fenômenos elétricos, enquanto se aproxima de seu periélio, em 14 de fevereiro de 2013. Neste ponto, o corpo estará a 2,85 unidades astronômicas e se tornará maior do que a lua cheia à noite, visível também durante o dia, de tamanho igual ao do Sol. Haverá descargas elétricas entre o Sol e o intruso, que aparecerão como grandes tentáculos de luz, saindo destes em direção ao astro central. Todos os nossos observatórios já terão sido reduzidos a cinzas. Pois bem, nada disso aconteceu, né? Isso é mais ou menos o que os astrônomos, especialistas nesse planeta, supunham. Mas, neca de petibiribas, não vimos nada disso. Tá ok? Quem sabe mais pra frente, ou quem sabe nada aconteça. Mas, é isso. Para a Terra, Nibiru será precedido e seguido por um enxame de objetos celestes que causarão impactos catastróficos e chuvas mortais de meteoros. Mas isso ainda não será o pior. Garantem os estudiosos que defendem o surgimento das tragédias. Nesta época, todos estarão de olho no Yellowstone National Park, no Wyoming, onde se encontra o maior vulcão dos Estados Unidos, senão o do mundo, que vem aumentando sua atividade desde 2003, estimulado pela crescente violência solar causada por Nibiru. Ele poderá explodir, destruindo o centro daquele país, iniciando uma mini era glacial. Mas 14 de fevereiro de 2013 será o dia do juízo final para a humanidade, não 21 de dezembro de 2012, como previu o calendário maia. Bom, tanto o calendário maia, que previa o fim da humanidade, segundo alguns intérpretes desse calendário, né, diziam que seria em 21 de dezembro de 2012, nada aconteceu. E não tem nem tão menos
14 de fevereiro de 2013, como previam os estudiosos desse tal Nibiru. Também não aconteceu. Eles diziam que o fim do mundo seria esse daí. Pois bem, será nesta data que as interações entre o Sol e Nibiru atingirão o máximo, e ainda teremos a falta de sorte de, nessa ocasião, nos encontrarmos exatamente alinhados entre os dois monstros, quando sofreremos sérios riscos de sermos atingidos por gigantescos feixes elétricos deles emanados. Os fenômenos atmosféricos atingirão níveis jamais sonhados, e os terremotos serão absolutamente devastadores. Literalmente, ao se formar plasma no céu, choverá fogo, mas é difícil prever o que ocorrerá na Terra, pois as condições que o planeta Terra terá que enfrentar serão de proporções impensáveis, piores do que tudo que já foi visto. Cataclismas naturais, erupções de supervulcões, terremotos devastadores e tsunamis ocorrerão no globo inteiro. Os estudiosos mais dramáticos garantem que as condições atmosféricas enlouquecerão, que inverno e verão serão uma só estação e que as cidades costeiras serão demolidas por mares raivosos. Parte da atmosfera ficará ionizada, tornando-se venenosa, e isto ocorrerá em todo o planeta. Para todas as formas de vida, talvez sobrevivam alguns germes mais preparados. Haverá também mudança dos polos, o que talvez represente o que de mais grave que teremos que enfrentar. Quando da catástrofe que vitimou o continente de Mu, os polos se encontravam em posição bem diferente da atual. O Polo Norte estava onde hoje é a Bolívia, e o Polo Sul em Bornéu. Portanto, Mu se localizava nas faixas equatorial e temperada. Isso permitia que na atual Sibéria houvesse vegetação tropical ou semitropical, o que explica o que foi encontrado no estômago de carcaças congeladas de mamutes. Alguns deles foram descobertos com a vegetação que estavam comendo no momento em que aconteceu a mudança dos polos, que os congelou tão instantaneamente que nem conseguiram acabar de mastigar o que tinham na boca. Pois bem, meus amigos, este foi o segundo vídeo da série sobre Nibiru. E é claro, peço que vocês aguardem a continuação, tá ok? Então, nos veremos em breve. Até lá.